Os Açores também são um arquipélago atlântico que foram colonizados pelos portugueses. É um arquipélago que tem 9 ilhas principais, divididas em 3 grupos. Tem o grupo ocidental, tem o grupo oriental e tem o grupo central. No grupo ocidental fica Corvo e Flores, 2 ilhas. No grupo central são 5: Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira. E no grupo oriental, que é o mais próximo de Portugal, fica Santa Maria e São Miguel. E a colonização portuguesa vai começar por essas 2 mais próximas de Portugal, Santa Maria e São Miguel. Essas ilhas dos Açores ficam mais distantes de Portugal do que as Ilhas da Madeira. E em relação à Madeira, o posicionamento dos Açores é mais ou menos a noroeste da Madeira e a leste de Portugal. Hoje os Açores são um território autônomo ligado à República Portuguesa. Então, apesar de, e a gente vai começar a falar agora da história dessa colonização, apesar de haver suspeitas de que outros chegaram ali antes dos portugueses, oficialmente foram os portugueses os primeiros a chegar, né? O descobrimento dessas ilhas é muito nebuloso. A gente não sabe exatamente quem chegou primeiro, então, mas para fins práticos, o que importa mais é quem ficou, quem chegou, se estabeleceu e colonizou. E quem fez isso foi Portugal. Esse dado também é incerto, mas é provável que em 1427, portanto, 2 anos depois dos portugueses começarem a colonização do arquipélago da Madeira, então em 1427, um piloto do rei de Portugal chamado Diogo Silves, é provável que ele tenha chegado nos Açores. Mais certo, assim, a informação mais segura é a de que em 1431 um navegador a serviço de Dom Henrique, chamado Gonçalo Velho, tenha chegado em Portugal. Então, para bater o martelo e dizer com certeza, essa é a data, 1431, tá? Apesar da data de 1427 também ser muito defendida por alguns historiadores. Mas, 70 anos antes, Dom Afonso IV tinha patrocinado, promovido uma expedição às Canárias, que é um outro conjunto de ilhas. E é provável, há alguns registros de navegação dos genoveses, dos venezianos, que indicam que em 1340, mais ou menos por volta entre 1340 e 45, essa expedição do Dom Afonso IV já tenha chegado nos Açores, tá? O que nos dá aí, tira qualquer dúvida do pioneirismo de Portugal ali, nesse período aí do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Se antigos estiveram lá, a gente não sabe, há algumas especulações. Muito bem. Em 1431, então, é a data mais segura. Os portugueses, através do Gonçalo Velho, descobrem o arquipélago dos Açores e no ano seguinte já começam a colonização. Ali também vai se adotar o regime das capitanias. Eu acho que eu falei isso no vídeo passado. O regime das capitanias hereditárias implementado no Brasil não foi uma inovação, foi uma adaptação do que já se fazia nessas ilhas do Atlântico, que era um recurso muito bom, muito eficiente para um país com pouca gente e poucos recursos. Então Portugal entregava para a iniciativa privada. A capitania hereditária nada mais é do que isso, entregar um território para a iniciativa privada explora o território e paga impostos ao Reino de Portugal. Provavelmente, boa parte dos colonizadores dali foram cristãos novos, ou seja, aqueles judeus perseguidos que queriam fugir da perseguição e que aparentemente, só de aparência, se convertiam ao cristianismo, os cristãos novos. Então, as ordenações afonsinas previam alguns mecanismos para promover a migração desses judeus ou de pessoas que tivessem interesse para essas ilhas.
para essas ilhas não, para os territórios de Portugal. Por quê? Porque Portugal precisava de gente. Portugal sempre teve esse problema, né, de povoamento. Além de ser pequeno, estava sempre envolvido em guerras, então sempre havia essa necessidade de povoar o seu território, ainda mais os territórios novos que iam sendo descobertos. Um detalhe interessante é o seguinte: pouco tempo depois do povoamento, essas ilhas dos Açores, todas elas, as 9 principais, elas sempre foram muito bem armadas e protegidas. Fortalezas, fortes, castelos, mais de 100 desses já pouco tempo depois do início do povoamento e da colonização, já haviam sido construídos ali. Então, provavelmente com o objetivo de fortificá-lo, protegê-lo de ataques e assaltos de outros países que tivessem interesse. Lembrando que essas ilhas ali do Atlântico eram fundamentais para o projeto de longo prazo português de prosseguir para o sul, em direção ao litoral africano. Muito bem. Em 1439, então, foi inserida a cultura do carneiro, né, a criação de carneiros na ilha, nas ilhas dos Açores, principalmente Santa Maria e São Miguel. E o que vai firmar mesmo ali, essa é uma ilha que está mais ao norte e que tem um clima bem mais ameno do que o arquipélago da Madeira. Então, o arquipélago dos Açores tem um clima mais ameno, o que favoreceu a produção de trigo. Então, já no fim do século XV, pouco tempo antes de descobrirem o Brasil, a produção de trigo dos Açores já era significativa. A quantidade de trigo que se exportava e que se levava para o reino já era muito significativa e importante para Portugal. Beleza? Muito bem, então aí mais uma etapa dos descobrimentos portugueses, os Açores foram conquistados. No próximo vídeo eu devo falar sobre as Canárias. As Canárias vai haver uma disputa com Castela, enfim, no próximo vídeo ou daqui a 2 vídeos eu vou falar sobre ela, tá bom? Um abraço para vocês.